Ei, gente, tudo bem? Tudo na paz? Olá! Nós vamos estudar hoje, a partir de hoje, né? Nessas próximas videoaulas, um importante elemento da eletricidade, não é verdade? Nós temos esse tipo de elemento de tamanhos menores nas nossas próprias residências, por exemplo. E, evidentemente, tamanhos maiores e bem maiores, como na nossa rua ou como nas estações elétricas, né? Nas subestações elétricas, por exemplo. São os transformadores de tensão ou simplesmente transformadores. Por exemplo, você mora numa determinada região em que a tensão da ADDP da tomada, a tensão de rede da sua residência seja de 110. É um exemplo, tá? 110. Porém, você adquire um eletrodoméstico cuja tensão eficaz desse eletrodoméstico seja 220. Você não pode ligar em um aparelho de 220 numa rede de 110, não pode. E vice-versa. E ao contrário. A sua rede é de 220, você compra um aparelho de 110, não pode. Então, o que você precisa? Você precisa transformar a tensão da rede que chega para a tensão do bem que você adquiriu, né? Do seu eletrodoméstico, seja o que for. Da sua máquina de costura, da sua geladeira, do seu liquidificador, seja do que for. E para tal, nós temos, olha aí, ele, o transformador. Você tem que tomar um certo cuidado, porque esse transformador, na verdade, ele tem duas funções. Ele pode funcionar como elevador de tensão. Por exemplo, a sua rede é de 110, você tem que transformar em 220 para poder atender às necessidades do seu eletrodoméstico. Ou então, a sua rede é de 220 e você tem que atender a necessidade da utilização do seu eletrodoméstico em 110. Então, vamos transformar a tensão, né? Transformar a tensão, elevando-a ou reduzindo-a. Então, os transformadores adquirem basicamente duas funções. Como o elevador de tensão, transforma por elevação de tensão e transforma por redução de tensão. Tá? Os transformadores, normalmente, eles possuem um núcleo de cobre e eles existem em duas regiões bem distintas, que nós denotaremos por região do primário e região do secundário. A região do primário é a região do transformador que vai receber a tensão elétrica da rede. Então, por exemplo, sua rede é de 110, ela vai estar ligada, a sua rede 110 vai estar ligada ao primário do transformador, né? E o elemento secundário desse transformador vai ser a região do transformador em que você vai, fica meio repetitivo, né? Mas que você vai transformar por elevação ou por redução a sua tensão para ser utilizado no determinado, seja qual for o aparelho, tá bom? Então entenda, o transformador ele tem como constituição básica, né? Que o que a gente passa aqui é uma representação simplificada de um transformador. Ele tem um núcleo, normalmente de cobre, e duas regiões que denotaremos por primário e secundário. Beleza. Cada uma dessas regiões, primário e secundário, possuem enrolamentos. Então, nós denotaremos também por enrolamento do primário e enrolamento do secundário. Quando eu digo enrolamento, é um enrolamento mesmo. Imagine um solenoide, por exemplo, tá bom? Só que o grande lance, a grande física, a grande sacada
da transformação de tensão é justamente em relação ao número de enrolamentos, ao número de espiras que você tem no primário e no secundário. Tem que haver uma diferença de espiras enroladas no primário e no secundário para que ocorra justamente a transformação de tensão. Ok? Funciona basicamente assim. O que a gente conversou, eu vou mostrar para você aqui em duas situações. Altera a tensão, transformador altera a tensão da fonte para uma tensão desejada, tá bom? Atenção, a gente já conversou. O transformador ele pode funcionar como elevador, ele pode aumentar a tensão, ou como redutor, ele pode diminuir a tensão. Atenção que eu estou mostrando aqui para você como é a tal representação simplificada. Aqui nós temos o núcleo do transformador. Aqui nós temos, então, as espiras enroladas no enrolamento primário. Nesse enrolamento primário, nós teremos NP, número de espiras no enrolamento primário, e o P é a DDP, ou tensão da rede. Não esqueça que a rede é ligada no enrolamento primário, ok? Vamos aqui, enrolamento primário. E aí, então, nós temos, na outra extremidade, para onde você vai ligar, no seu eletrodoméstico, seja qual for, né? A tensão desejada. Nesse caso aqui, você vai ver, observa, aqui a DDP desejada, a DDP transformada para o enrolamento secundário com os seus NS, seu número de espiras do secundário. Precisamos relacionar o número de espiras do primário com o secundário e a DDP do primário e a DDP do secundário. É muito importante que você saiba o seguinte, que é diretamente proporcional. Diretamente proporcional, vou enfatizar, diretamente proporcional, o número de espiras à tensão. Veja bem, quanto maior for o número de espiras, maior será a tensão, seja no primário, seja no secundário. Quanto menor for o número de espiras, menor será a tensão para o enrolamento primário ou enrolamento secundário, tá bom? Muito bem. Do jeito que você está olhando aqui, observa que o número de espiras, está nítido, né? O número de espiras no enrolamento primário é maior que o número de espiras no enrolamento secundário. Dessa forma, a tensão, a DDP no primário, vai ser maior que a DDP no secundário. Então, vamos escrever uma coisinha aqui que é importante, ó. NP, número de espiras no primário, maior NS, número de espiras no secundário. Diretamente proporcional, então, a DDP no primário vai ser maior que a DDP no secundário. Atenção, observe uma representação, que pode aparecer assim também, tá? Caso apareça dessa forma no exercício, você já sabe que é um transformador. Normalmente aparece também aqui, olha, essa linha que eu acabei esquecendo de colocar, que indica essa região interna aqui, tá? Essa linha é uma linha para que a gente entenda a divisão, né? As regiões distintas do primário e do secundário, tá bom? Então tá aqui, ó. Fazendo aqui de última hora para você. Assim pode aparecer. Pode aparecer até realmente sem a linha, tá? Mas o ideal é que apareça a linha para que você entenda que é essa região interna aqui, tá bom? Agora, atenção, veja bem. Entenda bem, se a DDP do primário será maior que a DDP do secundário em função do número de espiras do primário ser maior do que o número de espiras do secundário, nós podemos afirmar que houve um aumento ou uma redução de tensão. Primário maior que secundário. Esta situação é a situação do transformador para elevador ou redutor de tensão. Aumentou ou diminuiu a tensão? No primário, maior, no secundário, menor. Então, aqui
esse transformador, ele funcionou como redutor de tensão. Ok? Se a compreensão para essa situação foi clara, eu vou colocar outra situação, evidentemente, mas a única coisa que vai mudar, é lógico, que é a característica em relação ao número de espiras, de um lado, de outro, e a elevação você também vai verificar facilmente, ok? Vamos lá? Vamos mudar? E então, gente, vamos agora diferenciar. Está diferente. Evidente que está diferente. Vamos lá? Observe o número de espiras no enrolamento primário. Está visível? Está tranquilo? Observe o número de espiras no enrolamento secundário. O que podemos verificar? Vamos lá? Número de espiras, NP, número de espiras no enrolamento primário, menor do que o número de espiras no enrolamento secundário. Diretamente proporcional à tensão. Então vamos lá. DDP, tensão no primário, menor tensão no secundário. Não esqueça que o primário, ele recebe a tensão da rede para transformar para o elemento, o eletrodoméstico, seja o que for. Você já sabe o que eu vou escrever aqui, não sabe? Evidentemente. Observou aqui também, olha o número de espiras na representação que pode vir a aparecer, não sei, em algum concurso, no ensino nacional, no Exame Nacional do Ensino Médio, numa prova escolar, não é? Observe aqui indicando o número de espiras no primário, aqui indicando o número de espiras no secundário, região central, primário, secundário, número de espiras diferentes, aumentando do primário para o secundário. Se aumentou o número de espiras do primário para o secundário, esse transformador, ele está se apresentando como elevador ou redutor. Aumentou a DDP, elevador. Ele funciona como elevador de tensão. Tá bom? Olha só, os transformadores, eles realmente possuem algumas expressões para se trabalhar e fazer alguns cálculos simples, né? Não tem absolutamente nada demais. É importante que se saiba que a potência entre os enrolamentos primário e secundário, elas não se alteram não, tá? A mesma potência do enrolamento primário é transmitida para o enrolamento secundário. Nós vamos deixar tudo isso anotadinho, tudo direitinho, mas a primeira parte, a parte principal é essa, é o entendimento, né? É o funcionamento, é a base do transformador, dos transformadores, no que diz respeito aos enrolamentos, que são muito importantes essas duas regiões, aos enrolamentos primário e secundário. E a associação entre o número de espiras primário e secundário com as tensões e DDPs do primário e secundário. Fiquem sempre ligados acerca de quando o transformador funciona como elevador de tensão e quando o transformador funciona como redutor de tensão, tá bom? A grande dica que eu deixo para vocês é a relação entre o número de espiras, tá bom? A partir de agora nós vamos para a parte mais prática, né, matemática dos transformadores. Valeu, gente!